Se você estivesse vivo durante 1700, poderia esperar viver até 30 ou 35 anos. Talvez até 40 anos, se tivesse muita sorte. Mas havia um homem que nunca parecia envelhecer. Não importava quantas décadas passassem, enquanto as pessoas ao seu redor morriam. Ele foi descrito como um dos melhores conversadores da história, capaz de falar em profundidade sobre praticamente qualquer assunto, desde alquimia e filosofia até história. Se alguém perguntasse como ele sabia de tantas coisas, ele simplesmente respondia que estava lá quando tudo aconteceu. Esse homem, mais conhecido como o Conde de Saint-Germain, teria vivido mais de 500 anos, e há indícios de que ainda possa estar vivo entre nós. Essa é a história bizarra e verdadeira do homem imortal, o misterioso Conde de Saint-Germain. Ao contrário de muitos outros personagens históricos, ele permanece ainda mais enigmático porque sabemos pouquíssimo sobre suas origens e até sobre sua aparência. A única fonte confiável que temos é uma pintura feita por Nicholas Thomas em 1783. O mistério aumenta porque ele usava inúmeros nomes diferentes em suas viagens, o que resultou em versões conflitantes sobre quem realmente era e qual sua nacionalidade. A única certeza é que ele recebeu uma excelente educação. Considerando o quanto era erudito, é provável que fosse de alguma nobreza, o que explicaria sua formação privilegiada. Em 1886, Phineas Taylor Barnum escreveu que nobres franceses afirmavam que Saint-Germain era um judeu da Alsácia chamado Simon Wolff, nascido em Estrasburgo no fim do século XVII ou início do XVIII. Outros defendiam que ele era um jesuíta espanhol chamado Amar. Outra versão dizia que seu verdadeiro título era Marquês de Bétmer, nativo de Portugal. Também circulava a teoria de que Saint-Germain se apresentava como filho de Franciso II Rákóczi, rei da Transilvânia. Até hoje não existe consenso. Ele simplesmente surgiu e tomou a sociedade europeia de assalto. Seu primeiro grande destaque ocorreu entre 1737 e 1742, quando passou cerca de 5 anos na corte da Pérsia, onde se dedicou a aprender línguas e diversas habilidades. Ao retornar à Europa em 1742, encantou reis e aristocratas com seu vasto conhecimento em ciência e história, sua habilidade musical, sua presença carismática e sua inteligência rápida. Ele transitava facilmente entre culturas, mudando de idioma com naturalidade. Falava francês, alemão, português, russo e inglês, além de ter familiaridade com chinês, latim, árabe, grego antigo e até sânscrito. E tudo isso muito antes de existirem ferramentas modernas de aprendizado. Essa capacidade quase sobrenatural de aprender e recordar tornava o Conde de Saint-Germain um tema constante de discussão. A curiosidade cresceu ainda mais quando nobres começaram a relatar encontros intrigantes com ele, como o caso da Condessa von George, em 1760. Em Paris, ela ouviu falar que o conde estaria em uma soirée organizada por Madame de Pompadour, amante do rei Luís XV. Curiosa, pois já conhecera um conde de Saint-Germain em Veneza, no ano de 1710, a condessa quis verificar se tratava da mesma pessoa. Ao reencontrá-lo, ficou chocada. Ele não aparentava ter envelhecido nada. Perguntou se aquele que conhecera em Veneza era seu pai. Não, madame, respondeu ele. Eu mesmo estive em Veneza no fim do último século e início deste. A condessa, perplexa, retrucou. Impossível. O conde que conheci naquela época já tinha ao menos 45 anos. E você aparenta essa idade agora. Saint-Germain, sorrindo, disse. Não, madame, sou muito mais velho do que isso. A condessa, surpresa, arriscou. Então deve ter cerca de 100 anos. O conde respondeu com naturalidade. Isso não é impossível. Ele então passou a convencê-la de que era de fato o mesmo homem que ela conhecera décadas antes, recordando detalhes específicos de encontros e da vida em Veneza 50 anos atrás. Tudo isso reforçava a ideia de que o Conde de Saint-Germain não era apenas um homem sábio, mas alguém que realmente desafiava o tempo. O Conde de Saint-Germain possuía uma lista impressionante de habilidades conhecidas. Ele podia tocar viola como um virtuoso, era um alquimista renomado, além de pintor talentoso. Em todos os lugares por onde viajava, construía laboratórios elaborados, supostamente dedicados ao seu trabalho em alquimia. Apesar de parecer um homem de grande riqueza, não se conheciam contas bancárias em seu nome. Alguns afirmavam que era por sua capacidade de transmutar metais comuns em ouro, embora ele jamais tenha demonstrado tal façanha publicamente. Também dominava uma técnica refinada para pintar joias,
dizia ser capaz de fundir pequenos diamantes em uma pedra maior e até mesmo aumentar o tamanho de gemas. Além de suas supostas práticas alquímicas, o conde esteve ligado a diversas sociedades secretas da época, incluindo os Rosacruzes, os maçons, a Sociedade dos Irmãos Asiáticos, os Cavaleiros da Luz, os Illuminati e até a Ordem dos Templários. Voltaire, ícone da razão e da ciência, chamou Saint-Germain de o Homem Maravilha, descrevendo-o como alguém que nunca morria e sabia de tudo. Giacomo Casanova, em suas memórias, também relatou encontros com o conde, chamando-o de um célebre impostor erudito. Na primeira vez em que se encontraram, em Paris, em 1757, Casanova relatou que esteve em um jantar oferecido por Madame de Robert Gergy, acompanhada pelo famoso aventureiro Conde de Saint-Germain. Em vez de comer, o conde falou sem parar durante toda a refeição, e Casanova, em respeito, fez o mesmo. Não comeu, apenas o ouviu atentamente. Segundo ele, como conversador, Saint-Germain não tinha igual. Casanova ainda descreveu o conde como um homem de saber enciclopédico, poliglota, músico, químico e um verdadeiro sedutor. Não foram apenas nobres e aventureiros que se lembraram dele. Um dos papéis mais notáveis do conde foi como diplomata de confiança do rei Luís XV da França. No meio da década de 1750, a França estava profundamente envolvida em disputas políticas europeias, incluindo a Guerra dos 7 Anos, contra a Inglaterra e Prússia. Saint-Germain afirmava ter desempenhado um papel secreto em negociações diplomáticas em nome do rei. Relatos históricos sugerem que Luís XV o empregou como intermediário em conversas de paz secretas com a Inglaterra, muitas vezes à margem dos canais diplomáticos oficiais e até mesmo sem o conhecimento do próprio ministro das Relações Exteriores francês. Sua habilidade de conduzir essas negociações delicadas impressionava o rei, que valorizava sua discrição e abordagem pouco convencional. No entanto, esse envolvimento também gerou controvérsias. O ministro Étienne François, duque de Choiseul, via Saint-Germain com desconfiança, principalmente por sua natureza misteriosa e proximidade com o monarca. Essa rivalidade criou tensões e, conforme Choiseul ganhava mais poder, a influência de Saint-Germain na corte francesa diminuía. No início da década de 1760, acabou deixando a França, mas sua reputação como enigma vivo e intelectual brilhante apenas cresceu. Depois disso, mudou-se para Altona-Schleswig, onde conquistou a amizade do príncipe Charles de Hesse-Kassel. Mas antes desse período, ainda teve duas importantes interações com a França. Em 1774, retornou a Paris quando Luís VI e Maria Antonieta assumiram o trono. Na ocasião, teria advertido o casal real sobre uma revolução iminente, que de fato aconteceria 15 anos depois. Décadas mais tarde, após a queda da Bastilha em 1789, a Condessa d'Ademar relatou ter mantido uma longa conversa com Saint-Germain, na qual ele teria descrito com precisão os rumos imediatos da França, como se previsse os acontecimentos. Em escritos de 1821, ela afirmou ter visto o conde em várias ocasiões marcantes. Durante a execução de Maria Antonieta, no golpe do 18 de Brumário, após a morte do Duque d'Enghien em 1815 e ainda na noite do assassinato do Duque de Berry. A última vez que disse tê-lo encontrado foi em 1820, e em todas essas ocasiões ele aparentava não ter mais de 40 anos. Tudo isso deu ao Conde de Saint-Germain uma reputação extraordinária, a ponto de ser conhecido praticamente por toda a classe alta francesa. Quando esteve em Altona, na corte do príncipe Charles de Hesse-Kassel, ele voltou a fazer o que sabia de melhor: demonstrar suas habilidades. O príncipe ficou tão impressionado que lhe concedeu um enorme laboratório para realizar todos os experimentos que desejasse. Essa relação se mostrou extremamente proveitosa para ambos, não apenas em práticas ligadas à alquimia e pedras preciosas, mas também em conversas profundas sobre misticismo. O príncipe Charles chegou a escrever em uma carta que era a única pessoa em quem Saint-Germain realmente confiava. Ele acreditava que o conde era filho de Francisco II Rákóczi, nobre húngaro e líder na Guerra de Independência contra os Habsburgo. Se essa teoria fosse verdadeira, Saint-Germain teria quase 90 anos naquela época, mas, surpreendentemente, aparentava estar em plena forma. Segundo os registros históricos, um homem chamado Conde de Saint-Germain morreu em 27 de fevereiro de 1784,
e foi enterrado discretamente alguns dias depois em Eckernförde, na Alemanha. À primeira vista, parecia o fim da história, mas ao se fazer o inventário de seus pertences, nada de valor foi encontrado. Não havia pedras preciosas, ouro ou sequer objetos culturais que costumava exibir. Restaram apenas roupas e alguns pertences menores. A estranheza aumentou quando, anos depois, relatos afirmaram que o conde ainda estava vivo. A condessa d'Ademar, por exemplo, dizia tê-lo visto em 1789, durante a Revolução Francesa. Isso é intrigante, já que ele, teoricamente, teria morrido 5 anos antes. E não foi apenas ela. Em 1785, Saint-Germain teria sido visto na Alemanha em companhia de Anton Mesmer, o pioneiro do hipnotismo. Há quem afirme que foi ele quem deu a Mesmer as bases para suas teorias sobre magnetismo pessoal. Documentos da própria maçonaria registram que Saint-Germain foi escolhido como representante em uma convenção no mesmo ano. Depois disso, desapareceu por algumas décadas. Em 1821, ressurgiu nos relatos do escritor Albert Van Damme, que descreveu um homem de impressionante semelhança com Saint-Germain, embora se apresentasse como Major Fraser. Segundo Van Damme, esse homem vivia sozinho, nunca mencionava a família, era generoso com dinheiro de origem misteriosa e possuía vasto conhecimento sobre todos os países da Europa em diferentes épocas. Sua memória era prodigiosa e, de forma curiosa, sempre deixava entender que aprendera não por meio de livros, mas de experiências pessoais. Chegou a dizer que conhecera Nero, conversara com Dante e assim por diante. Eventualmente desapareceu sem deixar rastros. Entre 1880 e 1900, o nome de Saint-Germain voltou a ganhar força, desta vez dentro da sociedade teosófica. A famosa mística Helena Blavatsky afirmava que ele ainda estava vivo e trabalhando pelo desenvolvimento espiritual do Ocidente. Há até quem acredite existir uma foto genuína de Blavatsky ao lado de Saint-Germain. Em 1897, a cantora francesa Emma Calvet chegou a dedicar uma fotografia autografada ao conde. Sua aparição mais recente teria acontecido em 1972, em Paris, quando um homem chamado Richard Chanfray declarou publicamente ser o lendário conde. Ele chegou a ir à televisão francesa, onde afirmou ter transformado chumbo em ouro diante das câmeras, embora muitos considerem isso apenas um truque de palco. Ainda hoje existem grupos que o veneram como um ser iluminado, mas independentemente de crenças espirituais, a verdade é que a figura do Conde de Saint-Germain permanece envolta em mistério. Afinal, quem ele realmente foi? Um sábio excêntrico que soube criar um personagem imortal para se inserir nas cortes europeias? Ou um ser que realmente transcendeu os limites da vida humana? O Conde finalmente morreu em 1784. Todas as pessoas que disseram tê-lo visto depois disso provavelmente imaginaram um encontro ou se depararam com um impostor que afirmava ser o conde. No entanto, há muitas evidências de que ele realmente poderia ser imortal. Primeiramente, quando se trata de alquimia, existe o mito da pedra filosofal. Se alguém fosse capaz de criá-la, teria o poder de transformar metais comuns em ouro e até preparar uma mistura que concederia imortalidade. Considerando o quão habilidoso o conde era na alquimia, produzindo misturas para diferentes propósitos, desde manter as pessoas jovens até criar joias e tecidos, se a pedra filosofal realmente existisse, ele seria a pessoa mais provável a encontrá-la. Além disso, muitas das suas alegações, como a capacidade de produzir ouro, se encaixam perfeitamente na definição da pedra filosofal. Isso fez com que essa fosse a teoria mais aceita entre aqueles que acreditam que ele era imortal. Outros pensam que ele não criou a pedra por conta própria, mas descobriu os segredos do tempo, obtendo a pedra do futuro ou manipulando a passagem temporal para dar a impressão de imortalidade. Essa teoria ganha força em 2 pontos principais. Primeiro, o conhecimento avançado de Saint-Germain estava muito além de sua época. Sua compreensão profunda de ciência, filosofia e tecnologia incluía ideias que só seriam discutidas séculos mais tarde. Seus experimentos alquímicos, especialmente a suposta habilidade de transformar metais em ouro e a busca pela vida eterna, reforçam essa visão. Outro detalhe é sua habilidade de prever eventos futuros. Muitos afirmam que ele antecipou com precisão acontecimentos políticos e sociais, incluindo a Revolução Francesa, que ocorreu após sua suposta morte. Uma terceira teoria busca explicação na religião. A Bíblia menciona Cartófilo,
um homem que teria zombado de Cristo a caminho da crucificação e, como castigo, foi condenado a vagar eternamente pela terra até a segunda vinda. Essa figura, imortal e condenada a atravessar a história, ecoa as histórias de Saint-Germain, que também parecia nunca envelhecer e surgia repetidamente em diferentes períodos e lugares. Mas será que o Conde de Saint-Germain realmente existiu dessa forma? Antes de aceitar as teorias, é preciso considerar o outro lado. Há registros de que o comediante Melord Gower encenava peças sobre o mito do conde no século XVIII, frequentemente exagerando suas histórias e espalhando a ideia de que ele estava vivo desde os tempos de Jesus. Muitos críticos argumentam que esse tipo de dramatização ajudou a criar confusão e a ampliar sua lenda. Também ressaltam que a maior parte das informações que temos são baseadas em anedotas, facilmente exageradas com o tempo. Um bom exemplo é Paul Revere, famoso por gritar que os britânicos estão chegando. Na realidade, ele nunca disse isso dessa forma. Sua viagem foi feita em silêncio para evitar patrulhas inimigas, e o máximo que poderia ter dito era que os regulares estão vindo, já que muitos colonos ainda se consideravam britânicos na época. Além disso, Revere nem sequer foi o único mensageiro naquela noite. 2 outros cavaleiros foram enviados junto com ele, e dos 3, ele foi o menos notável, tendo sido rapidamente capturado. Sua fama só se consolidou graças a um poema patriótico escrito anos depois. Isso mostra como um detalhe pode ser amplificado até transformar alguém em lenda, o que pode muito bem ter acontecido com Saint-Germain. Críticos lembram também que conceitos como viagem no tempo e pedra filosofal ainda são considerados extremamente idealistas até hoje. A probabilidade de alguém dominá-los no século XVIII é próxima de 0. No fim, não há provas concretas de que ele transformava metais em ouro ou viajava no tempo. O Conde de Saint-Germain permanece, assim, um dos personagens mais misteriosos da história. Surgiu de repente, conquistou fama por toda a Europa, impressionou reis, rainhas e nobres, e desapareceu com o mesmo mistério com que apareceu. Talvez seja justamente isso que o torna tão fascinante, o enigma que o cerca. De um lado, temos relatos de figuras importantes da época atestando suas habilidades e sua presença marcante. De outro, não restou absolutamente nada de concreto. Quem devemos acreditar? Seria ele realmente imortal ou apenas um homem brilhante que soube cultivar o mistério em torno de si?